Olá, eu sou Marina Bernardi, idealizadora da Germânica Raikkonen no Brasil, a nova medicina germânica. E hoje eu venho falar um pouco sobre a perda de movimento nas pernas de alguns animais, mas que também servem para humanos. Eu vou começar contando então um fato verídico, né, para que vocês entendam depois o que eu quero falar. Um cachorro do meu amigo, meu colega de trabalho, após a briga, né, dentro de um canil, após a briga de um animal maior com um animal maior, ele perdeu o movimento de ambas as pernas. E qual foi então o tratamento que esse meu amigo fez para que retornasse esses movimentos? O meu amigo ele mora numa casa de 2 andares e o canil fica embaixo, né, no primeiro piso. O tratamento foi pegar esse cachorro, levar para o segundo piso, né, que é onde as pessoas da casa estão a maior parte do tempo. E nessa posição, o animal é como se ele ficasse maior do que o outro que ele brigou. Então, esse movimento, né, de autoridade para esse cachorro, perante o que estava embaixo, ajudou e muito no retorno desse movimento das pernas desse animal. Isso é verídico, né, é documentado. E o que acontece? Acredito que foi em uma semana retornou o movimento das pernas desse animal. Então, por que eu tô falando tudo isso? Na verdade, está vindo para mim muitos vídeos, tá aparecendo na minha vida vídeos de cachorros que perdem esses movimentos, de cachorros que são diagnosticados com sinomose, né? O que a medicina oficial considera que o vírus é o culpado, né? Porque se detecta às vezes a presença desses vírus nesses animais. Então, hoje eu tô aqui para explicar o que se deve fazer perante o olhar da nova medicina germânica com esses cachorros, como ajudá-los. Antes de eu explicar tudo isso, eu gostaria de falar um pouco sobre quem eu sou. A minha formação é em fisioterapia, mas há 7 anos eu tenho pesquisado sobre essa nova medicina germânica, que agora a gente está chamando de Germânica Raikkonen, que são as descobertas de um médico na década de 80. São 5 leis biológicas, né, que são leis, então serve para animais e para humanos, para pessoas. Simplesmente essa nova medicina tem transformado a minha vida e eu acredito muito que os veterinários precisam se abrir para essa nova visão, porque estuda muito os animais e eles podem sim salvar muitos animais através dessa nova medicina. Nós na fisioterapia estamos ajudando pessoas, né? Mas não tem como você parar e olhar para um animal que está precisando da sua ajuda e não fazer alguns movimentos, não aconselhar para que seja feito algo por esse animal. Então, a todos que precisam ser ajudados, né, com essa nova medicina, a gente está ajudando. Então, o que acontece com esse animal? Dr. Hammer percebeu que, assim como nos animais, nos humanos é a mesma coisa, após um impacto biológico, algo inesperado, por exemplo, essa briga, né, entre 2 cães, o cão foi atacado e há uma resposta biológica dependendo da percepção desse cão. Então, no caso desse cão, o que acontece? Quando os 2 brigaram, foi uma situação em que esse cão não conseguiu escapar, não conseguiu fugir. Por que simplesmente as pernas paralisam? Qual é o sentido biológico para isso? Você já viu algum vídeo sobre vários animais que se fingem de morto para não ser morto?
Então, é exatamente isso que acontece. Os músculos, eles paralisam, é como se fosse um reflexo para se fingir de morto, né? Só que como acometeu mais as pernas, acontece mais nas pernas. Então, esse é o sentido biológico. Por isso que o músculo paralisa, o movimento paralisa. Se a intensidade desse conflito for muito grande, essa paralisia, ela permanece durante um bom tempo, né? Até que esse conflito seja resolvido. Agora, uma paralisia prolongada, o que acontece? Às vezes, né, por exemplo, a gente coloca numa cadeira de rodas e isso serve para pessoas também. Geralmente, quando a gente perde os movimentos, a gente vai para a cadeira de rodas e aí a gente recebe o diagnóstico de que a gente pode não andar mais. E isso seria o segundo impacto biológico. Com dois impactos biológicos, então, por exemplo, esse animal, né, não podendo escapar de novo da onde ele tá, por exemplo, você coloca ele numa jaula, por exemplo, né? Que ele também não pode sair daí. Isso seria o segundo impacto biológico. Com dois impactos biológicos, um em cada hemisfério cerebral, aí sim, esse animal a gente chama que está numa constelação e aí ele não vai mais caminhar mesmo, né? Então, evitar esse segundo conflito é primordial. E como que evita esse segundo conflito? É fazendo esses movimentos, dando condições para esse animal realmente poder andar de novo. Mas para isso é preciso fazer esses movimentos. Se não for feitos mudanças nesse ambiente do animal e criar condições para que ele se sinta, né, resolva esse conflito, né, como no caso desse meu amigo que teve que posicionar o animal no segundo piso da casa, onde o animal que sofreu esse impacto via o primeiro lá embaixo e se sentia o rei, né? Se sentia maior, se sentia grande, como se ele fosse o maior. Então, isso foi a resolução para ele. Eu não vejo outra forma de tratar esses animais. Dando somente a medicação, eles não resolvem conflitos biológicos nenhum. Então, é preciso abrir a mente para novos tratamentos. Então, gente, o que acontece aí? Sempre que há um impacto biológico, marca lá no cérebro e vai para um órgão. Nesse caso desse cão, o que aconteceu? Marca lá no cérebro, numa área que a gente chama de córtex motor, que controla o movimento e principalmente o movimento das pernas, porque esse cão provavelmente teve a percepção que ele não conseguiria escapar dessa briga, não conseguiria fugir, até porque ele estava dentro do canil, certo? Então, é necessário que a gente se coloque no lugar desse animal e tente pensar da mesma maneira que ele. Bom, então é hora de a gente entender esse animal realmente o que acontece com esse animal de acordo com a causa real do que aconteceu, né? E a nova medicina germânica, a Germânica Heilkunde, ela traz isso pra gente. Essas 5 leis biológicas que já explicam tudo o que ocorre. E há fatos verídicos, isso já está comprovado, né? Eu comprovo há 7 anos isso. E tanto eu quanto os meus colegas que também trabalham com isso, e até eu gostaria de falar que já tem veterinários trabalhando dessa forma, né? Você precisa, né? Se você quer que esse animal retorne com esses movimentos, é necessário fazer alguns movimentos aí no ambiente. Há como tratar desses animais de outras formas, não precisa da eutanásia. Quantos cachorros eu vi no final desse mês indo para a eutanásia porque não foi aplicado esse tratamento? Então a gente precisa tentar dar uma nova chance para esses cães. E não só para os cães, para as pessoas também, né, com diversas patologias. Então, por favor, eu peço que os veterinários
Estudem, comecem a pesquisar mais sobre isso. É uma nova visão que pode estar ajudando muito. E com casos verídicos, né, de pessoas que já trataram dessa forma e também com veterinários que já estão atuando dessa forma, é muito mais tranquilo e muito mais fácil. Eu me coloco à disposição para quem quiser mais informação, para alguém que precisa de ajuda em algum caso. Eu tenho vários colegas que estão dispostos a ajudarem também. E, bom, seja o que Deus quiser, eu tô aqui dando o meu melhor e eu sei que isso vai ajudar muito, ok? Muito obrigada e até mais.